É sério mesmo que você vai tratar executivos de elite ou especialistas sêniores como se fossem crianças num acampamento de férias? Saiba que isso é um insulto à inteligência deles. Você já viveu situações como essa? Ou sabe de alguém que já tenha ocorrido coisa semelhante? Eu sou Eduardo Haris e nesse canal nós falamos sobre cultura empresarial, tudo aquilo que acontece no mundo das empresas, gestão de pessoas e muito mais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso que eu chamo do o mito da motivação. Vocês sabem que adultos saudáveis, pessoas competentes, elas não precisam que você fique injetando ânimo em cada um deles, porque eles trazem o próprio motivação, o ímpeto para fazer a tarefa, para chegar a cumprir objetivos. Se o seu time ele está parecendo desmotivado, o problema não é a falta de um propósito, aqueles bonitos escritos nas paredes das empresas. De forma nenhuma. O problema é que a sua estrutura, muitas vezes, o sistema interno, ele está agindo como um verdadeiro freio de mão puxado e impedindo que desempenhos adequados aconteçam. Nassim Taleb fala sobre a chamada via negativa. Aliás, esse e outros autores que eu vou citar aqui nesse vídeo, eles estarão na descrição do vídeo que você encontra aqui no canal. A ideia do Taleb é que melhorarmos sistemas é necessário para que a gente remova aquilo que é ruim, em vez de ficar tentando adicionar algo bom ou melhor. Vamos traduzir isso daí na prática, né? Na prática significa que não adianta você ficar contratando as chamadas palestras motivacionais, aquelas em que você reúne o seu time de gestores, leva lá para algum lugar para eles abraçarem árvore, para voltar com aquele efeito ali impactante de que está tudo bem, está tudo bom. Isso não funciona, não funciona. Em vez de ficar contratando essas coisas, começa auditando os seus processos. É isso mesmo. Olha para a sua organização, veja o que é que está acontecendo ali, veja quais forças existem que estão atuando, que estão pressionando, impedindo a ocorrência do desempenho esperado. Ou seja, impedindo que os gestores façam aquilo que eles já sabem fazer. É lógico, a gente está falando de uma situação onde você tinha pessoas que já chegaram a entregar aquilo que você espera, aquilo que a organização espera. Não estou falando daqueles que nunca entregaram, isso é um outro caso. Mas aqueles que um dia já desenvolveram e fizeram as entregas esperadas, mas que em algum momento essas entregas caiu o nível, o desempenho rebaixou. Então, para esse grupo aí, não adianta ficar dando injeções de ânimo através desses encontros motivacionais. Você precisa olhar toda a sua organização e tentar enxergar o que é que está acontecendo, o que é que existe dentro desse sistema que está empurrando, impedindo que o bom desempenho aconteça. Vamos combinar? Talento de elite, ele é movido por eficácia. As pessoas têm, dentro delas mesmas, a motivação, a razão, o querer, a vontade de entrega e de realização. É uma vontade humana de solucionar problemas, de fazer entregas cada vez melhores. Isso faz parte de cada ser humano. É o orgulho, é a vontade, é o brio, é a capacidade de superar-se através da aprendizagem de novos caminhos e novas alternativas. Porém, quando você submete um mestre naquilo que ele faz, a reuniões inúteis, por exemplo, aquelas reuniões que têm agenda, um dia e data fixado, mas que não tem uma pauta clara, uma pauta objetiva, onde muitas vezes as pessoas se encontram, é até gostoso conversar com os colegas, os outros gestores, mas para quê? E todos saem com aquela sensação de que perderam uma ou mais horas num encontro inútil, onde se falou tudo e não se resolveu nada. Outra coisa importante é, será que você está submetendo o seu gestor, quando ele requer alguma coisa, para aquelas infindáveis aprovações, né? Aprovações de gastos, às vezes irrelevantes, mas que acabam
significando uma burocracia estendida, demasiada, né? Que desenhada ali pelo menor denominador comum. Quando isso ocorre, saiba que você está assassinando a motivação de cada um, porque não tem sentido. Para coisas menores, cada gestor precisa ter uma alçada de autoridade, onde ele mesmo se responsabilize por aquilo que ele está pedindo, solicitando. Sem isso daí, e se sentindo de mãos atadas, a desmotivação é certa. Ou seja, nós estamos falando então de um quadro onde a somatória desses fatores acaba gerando uma situação que não é falta de vontade do gestor, é sim excesso de atrito na organização, que obviamente vai culminar uma redução do desempenho. Um outro autor da atualidade, Naval Ravikant, ele é direto e reto, e ele fala o seguinte: dê-me os incentivos e eu lhe darei os resultados. Muitas empresas pregam a inovação, mas punem fortemente o erro. Elas pedem colaboração, mas o bônus é estritamente individual. Se o seu sistema de incentivos ele colide com o discurso que você tem, o seu funcionário não fica desmotivado, ele vai ficar esperto. Sabe o que é ficar esperto? Ele se modela, ele entende aquilo que está acontecendo e ele passa então a fazer o mínimo para sobreviver a um sistema que é burro, convenhamos. Vamos combinar então? O papel de um líder de elite, de um gestor de alto desempenho, não é o de ser um animador de torcida, é de ser um removedor de entulho. Ou seja, é aquele profissional que vai usar da sua experiência, da sua sensibilidade humana, né, do seu know-how, da sua parte técnica desenvolvida para enxergar a organização como um todo e identificar aquilo que precisa ser removido dentro desse sistema. Como assim? Removido mesmo, burocracias que só fazem perder tempo, a paciência das pessoas, com trabalhos inúteis. O que você acha que um funcionário, colaborador, ao fazer uma tarefa que ele não tem clareza, não sabe para que serve, muitas vezes questiona a existência dessa tarefa e tendo que repeti-la inúmeras vezes, como ele vai se sentir? Como ele volta para casa depois de uma semana de trabalho? Responde isso. Então, o seu papel enquanto gestor é o de identificar, dentro do processo, da estrutura, coisas que existem, mas que não deveriam existir. É eliminar elos desnecessários, é trazer agilidade, é permitir que o colaborador participe de forma inteligente do trabalho que ele mesmo faz. E que, ao participar, ele possa buscar alternativas, fazer formas novas e diferentes, aí sim, trazendo a inovação, usando a criatividade e sempre buscando um objetivo melhor. Então, você, gestor, na prática, é aquele que vai colocar um lubrificante dentro dessa organização, fazendo com que as engrenagens, os sistemas, os procedimentos, a interação entre as pessoas, ela flua de uma maneira a provocar o menor atrito possível, fazendo com que um ajude o outro, com que cada tarefa recebida seja avaliada se adequada ou não, e onde a entrega que cada um faz é feita com clareza e é feita com compromisso, principalmente. Dessa forma, o papel de todo gestor, independente do nível hierárquico, é garantir que um especialista ele tenha autonomia, que ele tenha ferramentas e, principalmente, o silêncio necessário para fazer o que nós chamamos de um trabalho profundo. Então, eu já digo para vocês, essa é a coisa de fruta grátis lá na Copa, salinha de descompressão, né, com aroma de lavanda e musiquinha zen, isso não vai compensar um gerente inseguro, um gerente cujos processos são castradores da ação gerencial e da criatividade, da construção de soluções feita junto com a equipe. Infelizmente, existe um equívoco por parte das áreas de RH que montam essas instalações
achando que é muito simples viver aquele momento de estresse, entrando nesses lugares, criam essas estruturas, mas não olham para a verdade da organização, para as estruturas, para os processos organizacionais, para enxergarem, para ver o que precisa ser alterado. E aí cria um ambiente desconexo, cria um ambiente onde as causas, as origens dos problemas não são verdadeiramente tratados. Eles são, sim, maquiados. E isso não vai ajudar em nada o papel e a entrega do gestor. Então, se você, gestor, quer um resultado de alto nível, limpa o caminho. É isso mesmo, os melhores, eles não precisam que você os empurre. Eles só precisam que você pare de segurá-los. A minha provocação para você hoje é: qual é o processo idiota que você vai remover da sua empresa ainda essa semana? Qual é o trabalho estúpido e repetitivo que está sendo realizado e que você até hoje não teve coragem de questionar, de mudar, de excluir? Precisa extirpar esses processos ruins da organização. Se você já cansou desse teatro corporativo, deixe os seus comentários aí embaixo. Eu quero ouvir você. Eu gostaria de saber se você enfrenta ou já enfrentou coisas como essa na sua vida organizacional, o seu papel enquanto gestor. Quero saber se você já foi cobrado muitas vezes de resultados, só que ninguém viu que o sistema estava massacrando, estava impedindo e castrando que você pudesse fazer a entrega corretamente, exigindo que você tivesse, muitas vezes, mais compromisso com o trabalho, exigindo que você vestisse a camisa, aquilo muito comum que se fala. Só que ninguém estava olhando para tudo aquilo que o sistema oferecia e que era esse freio de mão puxado, fazendo você desacelerar e ficar aquém daquilo que você sabe que pode fazer. Escreve aí embaixo. Eu quero ouvir você, quero saber de você, tá bom? Então ficamos por aqui. Esse é o canal que fala sobre cultura, gestão humana, questões organizacionais. Eu sou Eduardo Harris e quero ouvir o que você pensa de tudo isso. Compartilhe a sua experiência e até a próxima.